Então vamos nos preparar para esse encontro com Deus. Vamos fechar os olhos um pouquinho e nos colocar inteiramente em suas mãos, para que Ele possa fazer acontecer a sua vontade em cada um de nós. É o confiar nele, é o se entregar totalmente, né? Sem ter medo, se deixar levar. Nós estamos aqui reunidos porque nós necessitamos dele. Então se façam pequenos, humildes, simples e abram seu coração. Busquem se esvaziar totalmente para que ele possa tomar conta de nós, né? Completamente, né? Todos os cantinhos do nosso ser. Peçam, coloquem os seus pedidos, né, suas preces para ele nesse momento, as intenções que estão no seu coração, com a certeza de que ele vai nos ouvir, né, vai nos atender. Vamos pedir que ele venha essa noite animar a cada um de nós, aumentar um pouco mais a nossa fé, que ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração para entender melhor as suas verdades, os seus ensinamentos, que ele tenha a nos ensinar essa noite. Peçam a paz, a saúde para cada um de nós e para a nossa família. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abra os microfones, vamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito. Ó Deus fazer todas as coisas e você desce o nosso coração por Cristo Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busquem ler pelo menos mais uma vez, peçam que Deus, né, ilumine a cada um de nós. Depois nós voltamos para fazer a partilha.
filho Henrique. Menino, você tá bravo com ele? Pronto, gente, deu para dar pelo menos uma lida. Marcelo, boa noite. Mateus 5, do 1 ao 12, viu? Então vamos procurar repetir um pouquinho agora, trazer aqui aquilo que o Espírito Santo tocou, né, no nosso coração. Então, o Evangelho de hoje do sermão da montanha, bem-aventuranças, né? Onde esse evangelista, o Mateus, vem buscar e enquadrar Jesus nos acontecimentos, né, nas profecias do Antigo Testamento, né? E como nós vimos ontem, inclusive, né, no curso lá do Mateus, ele falava para os judeus, né? E nesse falar para os judeus, eles tinham um grande conhecimento, né, do Antigo Testamento, e em cima disso ele vinha trazer esse Jesus que ele realiza essas profecias. Ele busca enquadrar Jesus, né, onde que Jesus está realmente fazendo acontecer todas aquelas profecias, né, buscando mostrar que ele é o Messias que todos esperavam, né? E nesse evangelho, então, ele busca colocar Jesus como um novo Moisés, né? Assim como Moisés subiu na montanha para trazer os 10 mandamentos na tábua, né, da lei, Jesus também aqui sobe na montanha e vem trazer um novo mandamento, né, as bem-aventuranças, né? Busquem fazer esse paralelo com Moisés e Jesus, né? E, na verdade, ele não subiu na montanha, né? Era um morrinho, né? Um montinho, né? Só subiu ali para poder falar melhor para as pessoas que estavam mais abaixo, né? E outro ponto interessante, né, é que na lei não é na lei, né, nos costumes dos judeus, né, na crença deles daquela época, os ricos, as pessoas que tinham riquezas, né, saúde, filhos, eram porque eram abençoados por Deus, né, recebiam a bênção de Deus, né. E aqueles que eram pobres, as pessoas pobres, os doentes, né, aqueles que não tinham filhos, eram considerados, né, desprezados por Deus, né? Não receberam essa graça, essa bênção de Deus, né? E nesse evangelho de hoje, vocês observam que acontece o contrário, né? Jesus, nesse novo mandamento, ele vem ao encontro dos pobres, dos marginalizados, né? Daqueles que não têm vez, não têm voz, né? Buscando colocá-los em primeiro lugar, né? Então sai daquele contexto, daquela época, né, dos judeus, né, e entra num novo contexto, né, ao qual nós devemos procurar seguir, né? E ele vem enquadrar aqui, assim como é feito nos 10 mandamentos, o primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, é o principal, e em cima dele decorre todos os outros, né? É só fazer acontecer o primeiro, não precisa nem conhecer os outros que você vai fazer acontecer na sua vida, né? Da mesma forma aqui, no Sermão da Montanha, se você entender e fazer acontecer na sua vida, né, esse primeira bem-aventurança, todas as outras vão decorrer, né, vão acontecer, né, de uma forma normal, né, sem mesmo precisar conhecer. Então a chave de tudo aí então é a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Ele afirma
essa e a oitava, né? Que dele é o reino dos céus. Então, pobre em espírito, né? É aquele que se faz pobre por querer ser pobre. É aquele que se desapega de tudo, né? Nós vemos o exemplo de São Francisco que quis ser pobre, né? Então, bem-aventurados esses pobres em espírito, aquele que não se apega a nada nesse mundo, né? É o colocar Deus em primeiro lugar na vida. O resto é resto, como São Francisco dizia, né? Só Deus basta, o resto não tem mais importância, né? Olha que bonito, né? Então, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, né, todas as outras bem-aventuranças aqui, né, vão acontecer naturalmente, né? Esse ser pobre em espírito é fazer acontecer na vida aquilo que Deus quer. É procurar ser Jesus, vamos dizer assim, né? Jesus fez acontecer isso, né? Ele é o pobre dos pobres, ele colocou Deus em primeiro lugar na sua vida, ele fez acontecer na sua vida a vontade de Deus e a ele que nós devemos nos espelhar. Assim fazendo, nós somos bem-aventurados, somos felizes se entendemos essa verdade, né? Agora, se colocamos outros fatores na frente, daí não somos felizes, daí nós caímos do pedestal, né? Não encontramos essa felicidade. Então, às vezes, nós nos enganamos, precisamos tomar cuidado, que às vezes na nossa caminhada, né, nós podemos nos enganar, né? E através desse engano vem o sofrimento, vem o nervosismo, né? Você perde a paciência, né? É porque você ainda não entendeu essa proposta de colocar Deus em primeiro lugar na vida. Tá bom, tem muitas coisas que podem ser colocadas ainda, então eu gostaria que vocês colocassem aquilo que mexeu com cada um de vocês. Vamos lá, o que vocês têm a dizer? Quem quer começar? Vai, Julia. Quer começar? Eu? É? Acho que não, Luizinho. Vou esperar um pouco. Então tá bom. Kelma. Não sei se eu consigo. Me chamou. Eu vou falar aquilo que me chamou a atenção, mesmo Isso. que eu não explique, né? Mas aí pelo menos vai. Nesse final, quando fala fiquem alegres e contentes, né? Porque será grande para vocês a recompensa do céu. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Quando ele fala, né, que fiquem felizes vocês se forem insultados e perseguidos, se disserem todo tipo de calúnia contra vocês. Mas essa parte fala que a recompensa será no céu, né? Então, quando ele diz que nós somos felizes porque aceitamos, porque se pobre de espírito, a gente entende, aceita as bem-aventuranças, mas não é para cá, né? Para viver essa vida, mas principalmente para receber depois, né? Então, se somos perseguidos, se somos se vivemos no caminho certo, muitas vezes a gente é mal visto, às vezes, né, pelas pessoas que taxam, que acham que a gente é bobo, né? Acho que a gente é alienado, né? Mas tudo que a gente vê aqui em nome de Deus, né? Em nome, abrindo mão daquilo que o mundo coloca como essencial, mas que a gente sente que não é o essencial, porque a gente busca algo maior, porque busca Deus, a recompensa será depois. É quase a mesma coisa que eu li, né, do que eu falei, mas o que eu senti nesse final. A recompensa será no céu.
isso que a gente passa. Muito bem. Quem mais? Conceição, quer falar? Eu vejo assim, esse evangelho, todo ano a gente lê, cada ano são mensagens diferentes. Vejo ele assim como uma receita, né? Uma receita de felicidade. São várias coisas, né? Imaginando e refletindo onde eu me encaixo aqui, né? Onde eu estou encaixando, será que eu humilde, se eu sabe com humilde coração, o que eu sou, né? Isso faz me refletir muito, né? Para entender um pouco assim, o que eu sou. Eu sou, aqui no São Mateus fala felizes, né? Vitorioso, né? Qual dessas aqui, né? Qual delas eu posso dizer? Eu sou feliz fazendo isso, eu sou feliz assim, eu não sou feliz assim, como a Tom falou lá, finalizando, né? Nossa, coração, não sei, será que eu sou uma? Às vezes eu acho que não. Então eu fico refletindo, eu gosto muito de ler esse livro e refletir, porque nós a receita da felicidade. Se você for assim, você vai ser feliz, né? Para você ser feliz, tem que procurar ser, se você não é, né? Um pouquinho de cada bem-aventuranças dessas aqui. Se eu conseguir ser, se eu for um pouquinho delas, né, com certeza eu acho que a felicidade, né? E no final encontrar com Jesus a realização e a felicidade completa, né? Quando a gente está. É um caminho para a gente ser feliz, né, até encontrar a nossa felicidade completa, né? Completamente, né, quando a gente tiver o nosso encontro definitivo com ele. Muito bom. Tem mais? Quem quer falar? Ninguém? A importância do desapego. A pessoa que é apegada às coisas do mundo está completamente afastada de Deus. E para essa pessoa, o poder estar junto com Deus, ele tem que se pôr à prova a si mesmo. E Deus põe muitos à prova a ponto de ferir o indivíduo na carne, tirar todos os seus bens, até a sua própria família foi tirada. Deus atestando aquele indivíduo se ele é fiel aos preceitos dos mandamentos. E muitos não vão suportar, não suportam. Mas, porém, aquele que é pobre de espírito, ele sofre as consequências do pecado, mas na plena confiança que Deus está presente e assiste tudo que se passa com aquela pessoa. E se a pessoa vai se maldizer, vai culpar a Deus por esse sofrimento, é completamente perdido.
Porque onde está o sofrimento, Jesus está ali junto, porque primeiro quem sofreu foi Jesus. Depois, esse sofrimento todo, Deus devolveu para esse homem, que era riquíssimo, devolveu para ele a família, devolveu tudo em dobro para ele. Essa é a bonança daquele que confia no Senhor, naquele que põe toda a sua vida direcionado, colocando sempre em primeiro lugar, como disse o nosso irmão, Deus em sua vida. Em primeiro lugar tem que pôr Deus, porque Deus foi quem criou, nos conhece profundamente. Então ele tem toda a autoridade como Pai para exigir de nós a obediência aos seus preceitos, à sua justiça. É esse o meu pensamento. Muito bem, senhor Arnaldo. Marcelo, quer falar, Marcelo? Esse evangelho das bem-aventuranças é bem rico, né? As palavras. Né? Jesus no finalzinho ele vem dar um alento, né, para os discípulos, né? Depois de todas aquelas palavras, né? Tem encorajamento, né? Porque perseguição é uma das coisas que faz parte, né? Somente quem faz o papel de profeta, né? O profeta ele anuncia e denuncia, né? Então, e às vezes tem gente que fica incomodada, né? Então, perseguição é uma coisa que sempre vai ter, né? As pessoas têm que estar preparadas, né? Para estar... Jesus ele prega sempre ele sempre prega mansidão, né? Vem aqui para unir as pessoas, né? Não para dividir. Então, como a nossa irmã falou aí mesmo, uma receita para a felicidade, né? As bem-aventuranças, né? Jesus ele ensina, né? Esse é o jeito dele ensinar, né? E interessante, né? As situações, né? Como foi falado ontem, né? O Evangelho de Mateus tem bastante situações, né? Do Antigo Testamento, né? Então, faz essa ligação, né? Dos profetas, né? Que foram perseguidos, né? E é um estímulo para que Jesus dá para os apóstolos para eles para eles ficarem firmes, né? Não se abalar, não. Chamou a atenção disso. Muito bem. Mário?
Oi, só falta eu, então. Falta a Júlia. Então, vamos lá. Bom, vocês estão tendo uma oportunidade de estudar o Evangelho de Mateus. É muito, muito bom o Evangelho de Mateus, né? E esse Evangelho, ele tem, assim, resumindo, o foco principal, a questão da justiça, né? Mateus é o evangelista da justiça. Nesse texto de hoje, quantas vezes nós trabalhamos, estudamos, né, refletimos sobre ele, né, sobre essas 8 propostas aí de Jesus. Cada uma delas dá uma teses de doutorado, tem inúmeras, né? Não sei se vocês já puderam ler algumas, eu já tive a oportunidade de ler algumas. É de uma riqueza assim infinita. Aí, nesse caso, a gente, resumindo, né, o nosso objetivo é descobrir e sentir o que essas palavras de Jesus vêm nos dizer e aquilo que a gente absorve com o objetivo de colocarmos em prática na nossa vida. Esse é o objetivo principal da reflexão dos evangelhos. A gente lê com calma, reler, refletir sobre cada coisa, cada palavra, perceber o que Jesus quer de nós. Quando ele fala aos discípulos, há 2000 anos, ele está falando para nós hoje. Aquele contexto, nós temos que trazer para o contexto de hoje, para o nosso dia a dia. E sentir, perceber o que realmente nos leva a praticar nesses dias que nós estamos vivendo. Então fica assim, bastante claro que quando Jesus está falando para os discípulos, está falando para a gente. E Jesus diz aos discípulos e diz a gente, para nós, o que nós devemos fazer para ganhar o reino dos céus. Mateus vai falar em reino dos céus. Ele nunca vai usar reino de Deus por essa questão que o Luizinho falou no começo aí. Ele era essa comunidade era muito próxima do judaísmo. E os judeus jamais, né, falam o nome de Deus. Eles acham que eles não são dignos disso. Então aí, o reino de Deus, vocês nunca vão ver no Evangelho de Mateus. É sempre reino dos céus. Curiosidade até. Então, vem falar para a gente o que nós devemos fazer. E também informa o que pode nos causar aos discípulos daquela época, a realização dessa receita. Alguém falou receita, realmente é uma receita. Então, para toda ação, né, que nem diz o cientista, tem uma reação contrária de maior ou igual intensidade. Então, Jesus não engana ninguém. Né? Se quisermos segui-lo, a proposta é essa. Porém, pode haver, né, uma resposta que é dolorida, né? Mas nada que seja superior ao reino dos céus. Ele promete o reino dos céus aos que puserem em prática essas propostas. Essa é uma recompensa, mas não é aquela recompensa negociada. A partir do momento que a gente age dessa forma que Jesus nos propõe, nós já estamos vivendo o reino. Então, aqui é uma pergunta que eu deixo com uma provocação, porque fala, na minha tradução, aqui da Bíblia de Jerusalém, fala em felizes. Várias vezes, né? Então a gente precisa refletir o que é felicidade para nós, do ponto de vista daquilo que Jesus está falando. Tem N motivos de nós interpretarmos a palavra para feliz. O ganancioso é o ter. O vaidoso é o aparecer. Percebe? Agora, para aquele que pratica o Evangelho, a felicidade tem um sentido muito mais rico que esse. Que é visível a Deus. Olha que importante. Aí é o reino dos céus, né? Então, para nós hoje trazendo, né, refletir, né, para praticar as orientações de Jesus. Aí o Evangelho de Mateus, justamente nesse capítulo 5, é o centro do Evangelho de Mateus. O centro do Evangelho de Mateus é o capítulo 5, no versículo 20. É aí o centro. Vocês podem até grifar na Bíblia de vocês, que eu não estou falando bobagem. Isso aí não sou eu que estou falando, tá? Os grandes biblistas chegaram nessa. Então, o versículo 20 diz assim: com
Com efeito, eu vos asseguro que se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e fariseus, olhe que fariseus e escribas tinham uma justiça também, tá? Que não tem a ver com a justiça de Deus. Então, se a vossa e a nossa justiça não superar, não ultrapassar essas falsas justiças, né, não entrareis no reino do céu. Não terás parte comigo, trocando em miúdos. Interessante, né? Olha outra coisa interessante lá no versículo, atentem para o versículo 11 e 12. E o Evangelho de Lucas. Essas bem-aventuranças só estão no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Portanto, essas duas comunidades, Lucas e Mateus, né, buscaram uma outra fonte que não Marcos. Então, Mateus e Lucas beberam de uma outra fonte para trazer. Não tem em João e não tem em Marcos. Agora, os capítulos, versículos 11 e 12, presta atenção, eu vou repetir, né? Porque às vezes a gente passa bem por cima e é muito importante. Felizes sois quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Os profetas que vieram antes de vós, Jesus já está atribuindo aos discípulos profecia. Está tratando eles como profetas, tratando a nós como profetas hoje, como diz o Marcelo. Assumir as bem-aventuranças é assumir a posição de profeta, aquele que anuncia, denuncia e dá testemunho. Isso é viver o Evangelho de Jesus. Então lá, cuidado, né? Vocês podem ser perseguidos e mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Olha aí, a evidência aí. O tempo passa, o povo muda, né? Mas a fake news, aí hoje nós estamos trabalhando de fake news, está aí, ó. Fake news leva à condenação. Né? Mentem, né? Para te condenar. Para que você não pratique o reino do céu. Então não é fácil. A brincadeira não é tão simples assim. Então Jesus é bem claro quanto a isso, né? Ele nos orienta, mas não fala em momento algum que vai ser fácil. A única coisa que ele promete é o reino dos céus para aqueles que tentarem, ou pelo menos exercitarem, né? Tentar pôr em prática isso no nosso dia a dia. Não é fácil. Não é fácil. Não é missão fácil de ser cumprida, né? Nós temos aí o exemplo de São Francisco de Assis. A gente que é franciscano, não é fácil. Viver o Evangelho, né? Então a gente vai lá em Lucas, no capítulo 6, né, de Lucas. Lucas vai falar das bem-aventuranças 4 vezes. 4 orientações. E 4 advertências. Lucas vai falar felizes, 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 4 vezes. Mas ai de vós, ai de vós, ai de vós. Depois vocês dão uma olhadinha lá em Lucas. Né? Então tem aí, Lucas é mais firme um pouco. Lucas vai um pouquinho mais longe. Então ele já também orienta. Ó, felizes, mas ai de vós. Felizes os que fazem, mas ai de vós os que fazem. Então fica pra gente aí, né? Essa provocação, no bom sentido, uma boa provocação, essa orientação e a proposta, né? E nesse momento a gente, como cristãos, seguidores de São Francisco, pede para Deus e para Jesus, né, que nos dê a coragem que deu aos profetas, sobretudo ao nosso pobrezinho, nosso profetinha, né, pobrezinho, São Francisco de Assis. Fraquinho, pobrezinho, mirradinho, né, mas uma força profética inquestionável. Tanto é que está aí até hoje, né, e temos o exemplo dele aí no Papa Francisco. Então é isso aí, nós temos o rótulo de franciscanos,
a gente tem que pensar um pouco mais, né? Porque a nossa responsabilidade é um pouco maior quando a gente assume essa posição e essa proposta. Eu acho que é isso que diz a mim, não sei se diz ao mesmo a vocês, mas a mim diz isso, é muito forte. É isso que eu acho. Muito bem, Mário. Perfeito. A Júlia quer comentar, Júlia? Não, Luizinho. Hoje não? Mais algum comentário que vocês queiram fazer sobre tudo isso que foi colocado? Depois que o Mário falou, se quiserem falar alguma coisa mais, fique à vontade. Não? Então, tá bom. Então podemos encerrar. Mário, mais alguma coisa que queira falar? Não? Eu quero falar, Luizinho. Eu não sei se acontece com vocês, né? Eu estava pensando nisso ontem. Eu não sei se acontece com vocês. Eu fico ansioso pela quinta-feira. Sei. Não sei se vocês ficam. Sem dúvida. Na quinta. E na sexta eu fico com saudade. Hoje não, né? Vai ficar com saudade amanhã. Com vocês, mas demora tanto para chegar a quinta, a gente fica nessa ansiedade, né? Veja a cara do rostinho de vocês, né? Esse carinho que a gente troca aqui, né? Eu fico ansioso, passa tão rápido, né? E amanhã cedo eu já estou com saudade, né? No dia seguinte eu tenho saudade da quinta-feira. Agora eu vou sentir saudade da sexta, né? Porque amanhã é sábado. Nós temos que também vamos fortalecer mais a leitura orante, né? Com os nossos irmãos, são poucos que participam, e é tão bom, né, Mário? Tinha que fazer um trabalho com esse povo aí para fortalecer um pouco mais, né? Quem sabe eles participam, né? É tão interessante a leitura orante. Todos deveriam participar. Esse evangelho de hoje a gente ficaria até amanhã cedo aqui, né? Exatamente. Falando. À medida que a gente vai falando, vai provocando, vai brotando, né? Exato. Vocês já viram aquela nascente que está dentro da água, assim? Fica borbulhando? É aquilo, né? Assim. Exatamente. É interessante isso, né? Quem sabe, talvez, até surgiu, pode ser que seja no momento de nós começarmos a fazer, né? Reunir ali no São Benedito, fazer de novo que nem nós fazíamos antes, né? Eu preciso estudar, viu, Mário? Como é que nós vamos fazer para transmitir, né? Para você participar também, né? Eu vou ver com meu filho essa semana para ver um jeito de ter uma participação melhor, né? Porque no meio das pessoas ali, não sei se a gente põe uma caixa amplificada, qualquer coisa assim, que possam sair mais alto, né? Temos que bolar um jeito para que todos possam ouvir direitinho, né? Não sei se lá também tem internet boa, né? Então tudo isso nós precisamos ver. Mas acho que a tendência agora é que as coisas melhoraram um pouco, né? Daria para nós nos reunirmos ao vivo e a cores, né? Não tem dúvida que o encontro presencial é muito mais... Assim, a gente fica mais próximo realmente, né? A gente pode tocar na mão, cumprimentar, né? Isso. A gente fica perto das pessoas, né? Mas tá sendo bom, né? O que nós estamos fazendo. Tem sido ótimo. Tá sendo ótimo, é muito gostoso. No você começo... Não me deixa de fora, prometo até que eu fico de boca calada, mas eu quero participar lá. Se não, é para participar sim. Presencial eu fico muito... Vamos ver como que nós vamos fazer. Mas temos que dar um jeito nisso. Então tá bom, vamos encerrar. Então vamos agradecer a Deus por esse momento. Agradeçam de coração, né, por estarmos aqui reunidos na presença dele, do Espírito Santo. Então nós temos que sempre ter essa certeza de que ele sempre fala em nós, né? Nós apenas vamos reproduzir aquilo que ele inspira para cada um de nós. Então quanto mais nós vamos nos abrindo a ele, mais nós vamos deixar ser levados por esse Santo Espírito, né? E isso é muito bom. Então hoje, em todos os momentos da leitura, nós vemos isso acontecer. Então vamos agradecer a Ele dizendo: obrigado, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa fraternidade. Pense em alguém que esteja necessitando dessa bênção de Deus. Vamos levar com a certeza de que Deus vai tocar o coração de cada um deles nesse momento. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.